Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula na qual nós vamos tratar sobre códigos dentro da eletrônica digital. Então essa é a parte 3 da nossa disciplina. Nós passamos pela primeira parte que era o estudo dos sistemas numéricos. Evoluímos ali no estudo da aritmética, representação de números negativos, ponto flutuante e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre códigos dentro da eletrônica digital. Então, nas duas primeiras aulas, tudo era número, né? Então, quando nós tínhamos um conjunto de zeros e uns lá, uma representação binária, a gente sabia que aquilo, de alguma maneira, estava representando um número que a gente poderia converter para o sistema decimal e entender qual era aquela quantidade, né? Então, a gente falava pura e simplesmente de números. Quando a gente fala em código, né, isso significa que a gente pode estipular, através de uma regra, de um conjunto, né, que um conjunto de informações possa representar algo diferente do que apenas números, né? E um exemplo típico aqui é o código ASCII, que é um dos códigos que a gente vai tratar, que existe uma regra, né, uma tabela na qual um determinado conjunto de zeros e uns vai significar, vai representar um determinado caractere, que é o que a gente usa, por exemplo, no nosso teclado, né? Quando eu pressiono uma tecla, no meu computador, o sistema ele interpreta, ele codifica isso num código ASCII, que é um conjunto de bits, né, que o sistema vai interpretar como um determinado caractere, né? Ou quando eu faço uma transferência de um arquivo Bluetooth entre um celular, entre dois celulares, ou um celular e um computador, né? A gente também utiliza a transmissão através de código ASCII de caracteres, né? Se eu for transmitir uma mensagem de um aparelho ao outro, tá? A gente vai começar então aqui com calma. Vamos primeiro falar de um, né, então nosso primeiro código que a gente vai tratar aqui é o BCD, que é o Binary Coded Decimal, então o decimal codificado em binário. E a ideia aqui desse código, pessoal, é facilitar a conversão de um número decimal por uma representação binária. Então, professor, mas é fácil converter um decimal num binário? E, bem, é fácil, talvez, se a gente pensar naquele conjunto de 4 bits, de 0 a 15, né? Então, até ali a gente converte bem rápido, né? Porque a gente consegue somar os pesos. Eu quero 10, o 10 é 8 mais 2, beleza, vai rapidinho. Mas se a gente pensar num número maior, 100, 154.232, e aí, né? Qual é o 2 elevado a quanto que vai dar perto do 150, que vai ter que somar com 150 mil, que vai somar não sei o que, para dar os 152 mil e alguma coisa. Então começa a ser um trabalho que eu não faço tão diretamente, que eu preciso aí parar, preciso colocar no papel, preciso usar uma calculadora, um software, alguma coisa que faça essa conversão. E quando a gente usa o BCD, a gente vai parar a cada dígito a gente vai estar convertendo para um conjunto de 4 bits binário. Então a gente não precisa fazer a conversão além do 9, tá? Isso vocês vão entender aqui a partir do exemplo que vai vir nos próximos slides. Mas a ideia aqui do BCD, pessoal, é que cada dígito decimal seja convertido para um binário de 4 bits, né? E isso a gente chama de codificação BCD. A gente vai estar aumentando a extensão do número, mas em compensação é muito mais fácil da gente fazer a conversão direta para esse tipo de codificação do que para um binário puro que eu tenho que ficar pensando no 16, 32, 64, 128, 156 e assim por diante. Aqui a gente pega cada decimal e converte num conjunto de 4 bits, ou seja, eu só preciso pensar do 0 ao 9, porque um decimal, né, cada dígito só pode ser ele só pode ser compreendido entre o 0 e o 9, tá? Bem, vamos olhar aqui um comparativo entre o que seria um decimal binário e o BCD. Então, do 0 ao 9 a gente tem exatamente a mesma representação. A partir do 10, né, o 10, em binário, a gente consegue somar o peso do 8 mais 2, né, que daria o nosso 10 no sistema binário puro, digamos assim, tá? No BCD, pessoal, o que que acontece? Quando eu tenho mais do que um dígito, eu vou converter cada dígito individualmente num binário de 4 bits. Então, se eu tenho 10, o 0 é 0000, o 1 é 0001, ok? E aqui eu só posso ter múltiplos de 4, tá? Eu não vou escrever um número BCD, não vai ter um número BCD com 5 bits, com 6 bits, ok? Porque o conceito de BCD é justamente que cada decimal seja
convertido num binário de 4 bits. É bem semelhante ao que a gente faz no hexadecimal, né, do hexa para o binário, só que no hexa a gente tem o correspondente ao 10, ao 11 e o 12, né, que seria o A, B, C, D, E e F, né, e aqui não, aqui a gente vai parar né, do 0 ao 9, porque afinal de contas a gente está convertendo o número de decimal para binário, né, e isso gera uma série de vantagens, né, vamos antes de passar o próximo slide aqui, deixa eu colocar no modo de escrita, né? Então vamos pensar o seguinte, pessoal, se vocês fossem converter, é, vamos pensar num número bem grande, né? Para dificultar, sei lá, 2, 3, 5, 8, 9, ok? 123.589, né? Então se eu perguntar para vocês, pessoal, convertam 123.589 em binário, cara, meio chapéu, vai dar trabalho, eu vou ficar dividindo por 2, ou eu vou completar os pesos, né? 1, 2, 4, 8, quais que eu tenho que somar para dar 123.589? Vejam, vou fazer a conversão para BCD aqui. O 1, 0001, o 2, 0010, o 3, 0011, ok? O 5, 0101, o 8, 1000 e o 9, 1001. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 5, 8, 9, BCD, né? Então, 0001, 0010, assim por diante, é 123.589 decimal convertido para o código, né, dentro do sistema binário código BCD. Então vejam a facilidade que a gente tem para converter um número, seja ele de qualquer magnitude do sistema decimal, para o código BCD, tá? BCD, pessoal, é usado muito nos contadores. Então, quando a gente for projetar um relógio, um temporizador, normalmente cada dígito ele está codificado em BCD, então fica mais fácil da gente usar um decodificador para transformar para um display de sete segmentos, por exemplo, porque a gente tem cada dígito decimal, né, trabalhando com 4 bits, ou seja, estamos usando a codificação BCD, né? Então aqui tem um exemplo, né? 319, então eu vou pegar cada dígito, como eu fiz ali anteriormente, e vou converter para um binário de 4 bits, e esse é o código BCD que a gente gerou, né? Então 0011, 0001, 1001 é o equivalente em BCD ao número 319. É muito fácil porque a gente só precisa memorizar os valores convertidos de 0 a 9, ok? Acho que ficou bem claro, né? Bem fácil de entender. O oposto também é verdadeiro, então se eu tenho uma representação binária e eu falo, né, ó, esse aqui é um número que está codificado em BCD, qual é esse número? Então basta vocês fazerem a separação de 4 em 4, como vocês fariam na conversão em hexa. A diferença é que aqui nunca vai poder aparecer um número maior que o 9, né? Isso pode ser pegadinha, tá, pessoal? Então, se aqui aparecesse um número maior que 9, né? Não poderia, e não seria um BCD, porque o BCD, cada dígito decimal, ele é codificado num binário de 4 bits, e cada dígito binário, decimal, vocês sabem que só vai até o 9, então não tem hipótese de aparecer aqui um A, um B, um C, um D, um E ou um F, tá? Então já fica aí a dica para vocês, ok? Então vimos o código BCD. Na sequência, né, esses códigos são importantes, principalmente o BCD. Agora a gente vai falar do código GUI, que já não é tão utilizado, tá? Mas é interessante que a gente estude um pouco acerca dele, porque ele tem algumas propriedades particulares, tá? Então existe um problema no código binário, na verdade não é um problema propriamente dito, mas em alguns sistemas, né, a gente vai ver um exemplo ali, um sistema mecânico que na utilização do código binário a gente pode ter um problema em virtude da mecânica ali, tá? Que utilizando a codificação binária vai gerar uma leitura incorreta, tá? Esse exemplo vai aparecer depois e eu vou explicar com um pouco mais de calma, tá? Ah, o que acontece no código binário? Se a gente pensar de um número para o outro, né, por exemplo, do zero, aqui nós temos 3 bits, do zero para o 1, quantas mudanças eu tive ah, nos bits, né? Então, do zero para o 1, a gente só teve uma mudança que foi no bit menos significativo. Ele era zero e virou 1. Agora, do número 1 para o número 2, né, em 3 bits aqui, a gente tem a mudança do segundo bit e do primeiro bit, né, do menos significativo e do bit central aqui. Então, nós tivemos duas mudanças.
Do 2 para o 3, então a gente tem uma mudança no bit menos significativo. Do 3 para o 4, a gente já tem três mudanças, né? No bit mais significativo, no central e no menos significativo. Então não existe um padrão na quantidade de mudanças entre números consecutivos, ok? E aí vem esse código diferenciado, né, que é o código Gray. E esse código Gray ele tem a propriedade que de um valor para o valor consecutivo, ou o valor que antecede ele, a gente só tem uma mudança em um dos bits. Então a gente nunca tem mais do que uma mudança. E isso vai ser vantagem, né, quando eu tiver sistemas que façam a leitura, né, usando essa codificação, porque eu posso diminuir a probabilidade de fazer uma leitura errada, né, porque eu só tenho uma mudança de bit. A gente vai entender isso no exemplo, tá? Então a gente consegue evitar erros. E além disso, né? Então se vocês olharem aqui, pessoal, o código de Gray, a gente vai ensinar como construir isso aqui, tá? Mas se a gente usar o código de Gray, vamos olhar aqui, o que seria o 0 para o 1, muda o primeiro bit, quer dizer, o 0 e o 1 são iguais aqui, né? No código Gray e código binário. Mas do 1 para o 2, vejam, o 2 é o que seria o 3 no código binário. Só que do nosso 1 para o nosso 2 no código Gray, vocês podem observar que só o bit central mudou. Então, de um número para o outro, né? Podem observar que não mudou, não mudou, só mudou esse. Mudou esse, não mudou, não mudou. Então, eu sempre só tenho uma mudança de um bit entre números consecutivos, tá? E ele é um código espelhado. Então, se vocês olharem, né? Se a gente souber escrever o código para 2 bits, 0001, 11 e 10, para eu ampliar essa tabela, né, basta eu espelhar isso aqui, ou seja, eu faço a quebra, né, desse conjunto aqui. Então, esse 10 se repete aqui, depois o 11, depois o 01 e depois o 00. E o mais significativo eu sempre preencho a metade em 0 e a metade em 1. Tá? Se eu agora quiser um código para 4 bits, o que, que eu faço? Eu pego tudo isso aqui, eu rebato, né? Então, esse aqui vai ser o número que vai ser repetido aqui, 100, 101, 111, tá? Preencho 8 zeros e 8 uns e eu vou ter, então, a tabela amplificada, né? Que como vocês estão vendo aqui, né? Então, se eu tenho o código Gray para 3 bits, eu pego ele, eu rebato, ok? Preencho a metade das linhas do bit mais significativo em 0 e as linhas inferiores com nível lógico alto, né? Então, eu posso fazer isso dessa maneira sistemática. Cada vez que eu quiser a tabela do valor amplificado, eu pego a tabela anterior, rebato, preencho metade com zeros, metade com uns, ok? Essa é uma maneira, mas não é a maneira formal, né? Como que a gente faria isso de maneira formal? Então, aqui nessa figurinha vocês têm dois diagramas, né? Da conversão binário para Gray e da conversão de Gray para binário. Então, vamos ver se a gente entende esse fluxograma. Aqui esse fluxograma está funcionando para valores de 3 bits, mas é idêntico para qualquer quantidade de bits que vocês queiram converter um binário em código Gray, tá? Até porque se eu perguntar para vocês, ó pessoal, qual que é o código Gray equivalente ao número 25 binário, vocês não vão fazer uma tabela para pegar um único valor lá daquela tabela. Então a gente faz uma conversão mais direta, que é o que a gente vai fazer aqui usando esse fluxograma. Então vamos lá, primeira coisa, o bit mais significativo do binário e do código Gray eles são idênticos, né? Então se eu estou pensando num número de 3 bits, para fazer a conversão binário, basta pegar o bit mais significativo e reproduzir ele no código de Gray, né? Então podem observar aqui, né? Vamos pensar nessa tabela aqui, ó. O bit mais significativo, né? Ele é igual tanto no código binário quanto no código de Gray. Então, a metade nós temos 0, a metade nós temos 1. E os demais bits? Então, vamos fazer o seguinte. Os demais bits, eles vão sofrer uma comparação entre sempre os bits mais significativos em relação ao que eu estou querendo encontrar, né? Então, se eu estou querendo encontrar o bit central, eu vou comparar o bit mais significativo com o bit central do binário para achar o bit central do equivalente no código Gray, tá? Então, vamos tentar traduzir aqui, né? Se eu quero achar esse bit central, ok? Eu quero achar esse zero, eu vou comparar a coluna mais significativa com a coluna central. Então, eu vou comparar 0 com 0, 0 com 0, 0 com 1, 0 com 1 e assim por diante. Quando forem diferentes os bits, eu sei que no código Gray eu tenho que ter 1.
tá? Quando forem iguais, eu tenho que ter zero. Então, aqui eu tenho 0, 0, então aqui é zero. 0 e 0, aqui é zero. Aqui é diferente, ó, 0 e 1, então tem que ser 1 aqui no código Gray. 0 e 1 tem que ser 1, 1 e 0 tem que ser 1, 1 e 0 tem que ser 1, 1 e 1 e 1 e 1 é igual, então aqui nós temos zero. Então é dessa forma que a gente vai efetuar. Isso aqui se repete, tá, pessoal? Então sempre que eu quiser encontrar um bit do código Gray, eu vou pegar o mesmo bit do código binário com o bit consecutivamente mais significativo do que aquele que eu quero obter, né? Então, se aqui é o código de Gray, o bit 1, eu vou comparar o binário 1 com o binário 2, né? O bit central com o imediatamente mais significativo do que ele, tá? Então, se eu, exemplo, quisesse achar um código ah, vamos pensar num código Gray de 8 bits, se eu quisesse achar o bit G7, né, o sétimo bit do código de Gray, eu iria comparar, na verdade o oitavo, né, porque começa no Gray 0, né, G0, e a gente vai até o G7, então seria o oitavo bit, eu vou comparar o B7, né, com o B8, né, o oitavo bit com o nono bit do código binário, se houvesse o nono bit, né. Se já fosse o mais significativo, aí a gente só iria copiar, tá? Isso serve para todos os bits, menos, excetuando-se o bit mais significativo, porque o bit mais significativo a gente vai copiar. Todos os demais a gente vai fazer por comparação, né, daquele que eu quero obter com o consecutivamente mais significativo. Beleza, pessoal? Então é essa conversão. Vamos olhar, né? Podem olhar aqui que isso funciona para toda a tabela, né? Então fica mais fácil da gente fazer essa conversão. E a conversão oposta também é parecido, né? Então a gente vai pegar o código de Gray e queremos achar o equivalente em código binário, ok? O que a gente vai fazer agora é muda um pouco o fluxograma, né? O mais significativo é idêntico, então eu vou pegar o bit mais significativo e vou torná-lo o bit mais significativo do número binário. E os demais eu vou fazer por comparação, né? Só que sempre com o resultado anterior, né? Antes eu pegava os números de cima e comparava, né? Agora eu vou pegar o de baixo e comparar com o próximo, ok? Então, o resultado aqui, vamos pensar aqui no binário zero, né? Eu vou pegar o binário 1 comparado com o código de Gray 0, né? O bit 0 do código de Gray para achar o binário zero, né? Então, muda um pouquinho a sistemática, tá? Vocês têm que estudar um pouquinho mais a respeito. Aqui eu coloco um exemplo típico, né, que vocês vão achar na literatura do porquê do uso do código de Gray. Esse exemplo é bem interessante. Aqui a gente tem uma mesa posicionadora, né, aqui a gente tem um deslocamento rotativo através de um conjunto de castanhas aqui, a gente tem um fuso, uma castanha acoplada aqui nessa mesa, e isso vai gerar um movimento linear, né? Então, conforme nós temos rotação aqui, vai ter um passo de rosca, vai ter um movimento, a gente transforma esse movimento rotativo no movimento de uma mesa linear. E vamos imaginar que isso aqui seja uma aplicação de posicionamento, usinagem, alguma coisa assim, e a gente precisa ter controle sobre esse movimento. Quer dizer, a gente precisa medir a posição, a gente precisa saber em qual posição essa mesa se encontra, ou em qual posição o eixo, né? Vamos pensar, fosse um posicionador angular, em qual posição angular a gente se encontra, né? Então, uma das formas de fazer isso é através de sensores, né? E um dos sensores que é capaz de mensurar a posição é o que a gente chama de encoder. Esse aqui é um encoder absoluto, tá? Não um encoder incremental. Quem já conhece um pouquinho vai saber do que eu estou falando, tá? Então, o que é esse encoder, pessoal? Ele é basicamente um disco e nesse disco a gente tem anéis, né, que são a codificação, são a quantidade de bits que a gente vai ter. Então, nesse caso aqui, essa representação aqui, a gente tem três anéis, estão vendo? Ok? Então, a gente vai formar um código. Para cada posição existe uma leitura. Então, existem emissores de luz de um lado, né? Então, esses pontos vermelhos aqui são como se fossem emissores de luz. E lá do outro lado a gente tem receptores de luz, né? Então, a gente transmite a luz e ela é recebida do outro lado. E conforme esse disco gira, esse disco ele está sendo codificado, né? Então ele tem janelas, aberturas onde a luz passa, e ele tem posições onde estão fechadas, onde a gente não tem a transposição da luz. Então, conforme esse disco vai girando, a gente forma um código lá na saída, né? E aí a pergunta, professor, mas então aqui eu poderia estar usando qualquer código, né? Porém, existe um problema que é justamente aquele problema que eu havia comentado com relação
a quantidade de diferença, né, de mudanças de bits que a gente tem de uma leitura consecutiva para outra. Se esse disco aqui tivesse utilizando código binário, pessoal, o que poderia acontecer, né? É, isso aqui trata-se de um sistema mecânico, então, conforme o giro, a gente não consegue ter a certeza absoluta que os três sensores vão estar lendo exatamente ao mesmo tempo a informação. Então, se eu usar esse disco aqui com código binário, o que pode acontecer? Se um dos sensores estiver antecipando a leitura em relação ao outro, né, a gente pode estar gerando um código que é de uma posição inconsistente. Quer dizer que uma posição que eu não estou, às vezes eu vou ler, eu estou lá entre a posição angular 0 e a posição angular 15, e na verdade eu vou estar lendo como se eu estivesse na posição entre o ângulo 90 e o ângulo 105. Tá? Por quê? Porque no código binário tradicional, se eu estiver lendo um valor errado, eu posso, né? Se porventura existem duas mudanças, né? Aqui vamos pensar o três mudanças, né? Do binário 2 para o binário 3. Vamos supor, desculpa, do binário um para o binário 2 a gente tem duas mudanças, no bit menos significativo e no bit mais significativo. Vamos pensar que eu estou no binário 2 aqui e eu tenho essas duas mudanças, mas vamos pensar que um dos sensores está um pouquinho desequilibrado, um pouco defasado em relação ao outro, por questões mecânicas, e a leitura desse zero para esse um venha antes desse um se tornar zero. Então, deixa eu ver se vai ficar claro para vocês. Se esse sensor ler antes, aqui o do meio, eu vou ter zero, um, um, porque esse um aqui não virou zero. Tá? Então eu vou ter 0, 1, 1, que seria essa outra posição angular, né? Seria uma outra posição angular do sensor. E a gente estaria se baseando numa conclusão errada. Tá? Então, se eu usar o código binário aqui, eu posso ter, em virtude ali da questão mecânica, uma leitura antecipada de algum dos sensores, e isso pode ocasionar uma leitura incorreta. Já no código Gray, pessoal, o que acontece? Como eu só tenho uma mudança entre um bit e outro, o que pode acontecer? Se um bit for lido antes do outro, né? Exemplo, aqui o zero, se ele ler esse zero na sequência antes, não tem problema nenhum. O 1 aqui também, né? Porque o 1 fica 1, tá? Agora, se esse zero for lido antes, um pouquinho antes de passar por ele dos outros, ele virar 1, não vai ter importância nenhuma. Eu já vou estar lendo o próximo setor. Eu só vou estar antecipando a próxima leitura. Ok? E isso ocorre por um breve período de tempo. Então, eu não vou ter uma leitura irregular, tá? E isso se deve justamente à propriedade, né, dos números em código de Gray só possuírem uma mudança em um único bit entre números consecutivos, né? Entre o número que vem a seguir e o número que vem antes, tá? Então isso é uma propriedade interessante. Essa aplicação aqui está lá no livro do Totti, né? Isso aqui então é o que a gente chama de encoder absoluto, tá? Beleza, pessoal? O último código que a gente vai ver aqui é o código ASCII, aquele que eu comentei até ASCII 2, né, que eu comentei no início da aula, tá? ASCII vem de American Standard Code for Information Interchange, né? Então, é código padronizado americano para a troca de informações, e esse código ele é muito usual, tá? É o código que a gente utiliza, por exemplo, para quando a gente digita no teclado uma informação, né? Então, quando eu digito, pego o meu teclado aqui no computador, digito um caractere, o meu teclado ele tem um circuito integrado que codifica, ele vai entender o pressionar daquela tecla e ele vai gerar um código. Esse código, em geral, tem 7 ou 8 bits, tá? Porque eu posso ter o código ASCII tradicional e o estendido. E ele pega esse conjunto de bits e manda lá para o computador, e o computador vai entender, né? Ele tem uma tabela de decodificação e ele vai entender que quando ele recebe tal código, né, de 7 bits, ele vai dizer, não, esse aqui é o cara digitou um A, o cara digitou um B, o cara digitou um M, né? Então ele entende, ou ele digitou um espaço, ok? Então com 7 bits, 2 na 7, 128 símbolos. Então com um código de 7 bits, a gente conseguiria representar 128 símbolos, sendo as letras de A a Z, maiúsculas, minúsculas, os números, né? E muito provavelmente o enter, o espaço e outros caracteres que sejam necessários para que a gente possa fazer digitação de textos, tá? Então, como eu falei, esse aqui é um código para troca de informação alfanumérica entre computador e dispositivos externos, ou entre dispositivos também, quando eu
Normalmente, quando a gente transmite uma informação Bluetooth, a gente também está usando o código ASCII, tá? Ah, tem algumas coisas interessantes, eu até estava procurando na internet antes, mas tem um... Vocês não estão vendo aí? Deixa eu colocar aqui só para vocês. Isso aqui já... Eu deveria ter colocado aqui nos slides, mas acabei esquecendo, tá, pessoal? Vamos descartar aqui. Deixa eu colocar um slide adicional aqui só para vocês verem, tá? Vejam que curioso, isso aqui é um outdoor lá da Electronic Arts do Canadá, né? Deixa eu só colocar em modo de apresentação aqui de novo. Desculpa pela interrupção, tá? Então, pessoal, aqui vocês têm, né? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação, tá? Então, aqui vocês têm uma mensagem, né? ah, de um outdoor lá que foi colocado lá no Canadá pela Electronic Arts, que é uma empresa que desenvolve gamers, né, para quem conhece aí, né? E aqui vocês têm um conjunto de informações que são números, né? Então vocês têm 78, 111, 119, 32, onde cada informação dessa aqui, tá? Isso aqui está escrito em ASCII. Esse aqui é o decimal equivalente ao ASCII que representa um caractere, tá? Então a gente vai entender, né? E essa informação é que ela veio dessa maneira justamente para que quem procurasse eles fosse alguém que já tivesse um conhecimento prévio, né? Uma brincadeira que eles fizeram, tá? Então aqui, se a gente traduzir isso aqui, aqui está escrito now, né? Agora, né? Now, N-O-W, né? O 32 é o equivalente ao espaço, a gente vai ver isso na tabela seguinte. E aqui nós temos hiring, né? Agora estamos contratando, tá? Então, bem curioso, né? Então, um outdoor que foi escrito em código ASCII para que as pessoas que já tivessem uma brincadeira, né, um conhecimento, pudessem procurar a empresa ali, né, com relação à contratação. Então, essa aqui é a tabela do código ASCII, pessoal, para 7 bits. Então, aqui vocês têm o decimal, o hexa e o correspondente, caractere correspondente, né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, um A maiúsculo, né? O A maiúsculo ele é 4 em hexa ou 65, né, 65 em decimal. Então, o caractere 65 ele equivale ao A capital, né, o A maiúsculo, né? Então, quando a gente vê esse slide aqui, né, esse outdoor, o 78, então a gente procura aqui no decimal, 78 equivale ao N maiúsculo, ok? O 111, então se a gente olhar aqui na tabela, equivale ao O. Então, e o 119 equivale ao W. Então, agora, né, como falei ali, nós temos a informação que foi passada. Só vou dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Depois eu continuo em outro vídeo.